Boa noite. O Grupo à Tarde, em parceria com o Grupo Metrópole e o Grupo Aratu, no projeto Vota Bahia, continua a sabatina com os candidatos ao governo da Bahia. O Vota Bahia reforça o compromisso dos três grupos de comunicação de realizar uma cobertura isenta e responsável das eleições da Bahia este ano. A sabatina de hoje tem transmissão simultânea com a Rádio Metrópole e os portais à tarde, Aratu Online e Metro 1. A sabatina de hoje é com a candidata a governadora da Bahia pela coligação Um Novo Caminho para a Bahia, a senadora Lídice da Mata. Participam comigo deste debate o jornalista Biagio Talento, Jeane Borges e Patrícia França. Cada jornalista terá 1 minuto para a realização da pergunta e o candidato 2,5 minutos para responder, sendo que o jornalista tem direito de fazer uma réplica e o candidato terá mais 1 minuto para completar as suas colocações. Teremos também uma rodada de perguntas com os internautas. Boa noite, candidata. A primeira pergunta é nossa. O candidato ao governo do estado pelo PT, o senhor Rui Costa, disse que se achava confortável em pegar, pressionar prefeitos eleitos pelo seu partido, pelo PSB, porque a senhora construiu a sua trajetória nas hostes do governo do estado. Portanto, ele achava isso natural. Eu gostaria de saber como é que, num cenário desse, a senhora pretende se colocar como uma terceira via convincente para o eleitorado baiano. Boa noite, Levi. Boa noite a todos os amigos, jornalistas e boa noite, Bahia. Eu, na verdade, acho que isso é um método da velha política, né? A nova política se relaciona justamente com a consciência do cidadão, com a mobilização das ideias e das opiniões na sociedade. Quando o PT foi eleito pela primeira vez ao governo do estado da Bahia, tinha apenas 30 prefeitos, ou um pouco menos, e ainda assim conseguiu se eleger. Quando nós falamos das coisas que interessam ao povo, da agenda do povo, e temos a possibilidade de transmitir, de chegar até a opinião pública diretamente, os prefeitos, embora sejam personalidades importantes da política, eles ficam secundarizados. E essa é a realidade de toda a eleição. Eu acho muito estranho que se diga uma coisa como essa que Rui disse, porque, na verdade, a frente política que se formou na Bahia durante muitos anos foi uma frente anticarlista, né? E assim se elegeu o primeiro governo do PT. E se elegeu com a minha participação e a participação do meu partido desde o início. Antes da convenção do PT, nós já estávamos apoiando a candidatura de Wagner. Então, na história, não existe isso. Cada partido deu a sua contribuição e nós esperamos o respeito daqueles que foram beneficiados pelo nosso apoio também, né? O PSB, embora menor do que o PT, teve um papel essencial na construção daquele primeiro momento político que elegeu pela primeira vez o PT ao governo do estado da Bahia. E depois disso apoiou de forma decisiva, deu uma contribuição grande na pasta que administrou. Portanto, eu acho isso realmente lamentável que o governo possa fazer, até porque é o exercício da velha política, como eu disse, de sempre, que através da máquina impõe a sua razão, a sua opinião. Esse tipo de apoio não é bom, não dá certo. Eu, como Rui, não confiaria nele. Mas isso não dificulta a sua trajetória como uma terceira via num cenário entre PT e DEM? Olha, eu nunca deixei de ser recebida numa cidade que é governada pelo meu partido. Eles podem, os que dizem, podem até dizer que apoiam outro candidato, mas me recebem bem, eu chego na cidade, sou recebida por todos e principalmente pela população. Eu não creio que me dificulte em nada. O que me dificulta, sim, é uma estratégia de perseguição ao meu eleitor. Aí dificulta. O que dificulta é o uso da máquina pública para induzir o voto da população. O uso da máquina pública para, na troca do tempo de televisão
pelo espaço no governo, também diminuir o meu tempo, ou o tempo que o meu partido teria acesso para o programa eleitoral. Essas são regras que eu creio indispensáveis a uma reforma política futura, porque nós estamos num processo de deteriorização da democracia em nosso país, de deformação do modelo político democrático. E ou se faz uma reforma política para corrigir esses erros, ou nós não vamos ter democracia consolidada no Brasil. Então, eu espero que a reforma política venha. Essa campanha já faz uma reforma política quando Marina afirma que ela será candidata apenas uma vez, não irá para a reeleição, demonstrando o seu compromisso em reformar para valer. E isto é fazer uma nova política, não a velha política que tanto condenamos. Quem faz a pergunta agora é o jornalista Biagi Talento. Boa noite, candidata. Boa noite a todos. Senadora, a candidata Marina Silva tem sido meio vaga em relação a temas polêmicos. Como eu sei que a senhora tem uma postura mais progressista em relação a ela, eu gostaria de saber a opinião da senhora em relação a casamento de pessoas do mesmo sexo, a descriminalização da maconha e do aborto. Olha, eu sigo inclusive a decisão do Supremo Tribunal Federal, que já opinou pelo reconhecimento do casamento entre as pessoas do mesmo sexo. Agora, o que eu acho, Biagio, é que se cobra de Marina algo que não se cobra das outras candidaturas. Eu nunca ouvi Dilma, por exemplo, se pronunciando sobre esses temas. O que se cobrou de Marina num programa de governo, nenhum outro programa de governo tem o que o programa de governo de Marina Eduardo tem de posição avançada em relação à questão do homossexualismo no Brasil. Então, se cria também uma imagem, pelas definições religiosas de Marina, de tentar isolar Marina num canto de parede, como se Marina fosse uma pessoa absolutamente reativa aos progressos que ocorrem na sociedade. A discussão do tratamento da questão das drogas, vista principalmente sob o ângulo da saúde pública, do cuidado com as pessoas, do acolhimento daqueles que são usuários das drogas, isto é hoje uma política das igrejas cristãs, católicas ou evangélicas, que junto com o Estado têm debatido esta postura, muito mais distante de uma postura condenatória e muito mais próxima de uma postura de acolhimento junto com os governos. Então, a posição de Marina nesses temas, ela não é uma posição atrasada, ela é uma posição que se baseou na formação de opinião do conjunto, do programa do partido. Dos outros ninguém sabe, porque ninguém nunca ouvi, nem Aécio, nem Dilma falar sobre isso. Em relação ao aborto, que faltou esse. Em relação ao aborto, eu acho que as mulheres que têm que ter o atendimento chegando no hospital após um aborto, ela precisa ter o atendimento da rede pública de saúde. Nós não podemos permitir que as pessoas morram em função de ter cometido uma ação que pode, por algumas opiniões, ser uma ação condenável. A vida de uma mulher que chega após abortar, ela precisa ser protegida. A questão do aborto não é vista pelo movimento feminista como uma questão, como um planejamento familiar, uma forma de planejamento familiar. Ela é uma ação de desespero de uma mulher que, não tendo outra alternativa para criar seus filhos, no desespero, comete o aborto. Mas ela tem que receber o atendimento. Ela não pode ser presa por ter cometido. Quem faz a pergunta agora é a jornalista Jeane Bosch. Boa noite, candidata. Boa noite a todos. Candidata, o Brasil assiste a um novo escândalo de desvio de verbas públicas e prática de caixa 2 na Petrobras. Este escândalo já está sendo chamado de Mensalão 2 pela sua dimensão e importância. Na lista de acusados já constam 32 parlamentares, entre deputados e senadores, um ministro, 2 governadores, 5 partidos e, inclusive,
foi ventilado o nome de Eduardo Campos, ex-candidato à presidência da República e do seu partido. Eu gostaria de saber como é que a senhora avalia essas denúncias e se a senhora acredita que essas denúncias podem comprometer a sua candidatura ao governo do Estado e a candidatura de Marina Silva à presidência da República. Olha, eu não acredito que isso vai impactar sobre as nossas campanhas. Primeiro, porque nós nada temos a ver com isso. Mas acho que vazar uma lista que está sendo, na delação, premiada, sem que haja comprovação, é algo muito grave. Porque eu participei de CPIs no Congresso Nacional e pude verificar a fragilidade de algumas denúncias quando elas não são comprovadas. Até onde eu sei, nenhum político do meu partido está envolvido. Acho muito estranho que se coloque o nome de Eduardo, justamente aquele único que não pode se defender. Eduardo foi um defensor intransigente da CPI da Petrobras. Quero lembrar que, à época, eu estava de licença, porque fiz uma cirurgia para retirada do meu sinal na testa. E o partido me solicitou, Eduardo me pediu pessoalmente para que eu pudesse assinar aquela CPI. Um funcionário meu saiu daqui para levar a minha assinatura a Brasília. Portanto, o Eduardo nada tinha a temer de uma CPI da Petrobras. O tempo inteiro exigiu o posicionamento do partido no sentido de investigação. E o que nós assistimos, infelizmente, é que após o desastre do avião de Eduardo, pela comoção popular, talvez ameaçadora para alguns das suas eleições, se buscou matar Eduardo a segunda vez. Já se tentou criminalizar Eduardo no episódio do avião, agora se volta a colocar Eduardo nessa questão da Petrobras. É uma tentativa, talvez, de achar que manchando a imagem de Eduardo, aquele que se tornou, para muitos, uma referência de honestidade e de competência administrativa, pudesse, dessa maneira, de alguma forma, atingir Marina. Mas isso não acontecerá. Marina é um fenômeno próprio, que tem recebido o apoio permanente da população. Eu diria que Marina é o mais novo fenômeno eleitoral do Brasil e que se coloca num momento de extrema importância, porque muitos não entendem que a democracia, um dos seus pilares é a alternância de poder. Portanto, a eleição de Marina não é uma ameaça a nada do ponto de vista do sistema democrático brasileiro. Ela significa a mudança que é aquilo que o povo brasileiro hoje deseja, que o povo da Bahia hoje deseja. Basta caminhar pelas ruas e conversar com a população. Candidata, nessa lista são citados, entre outros, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara Federal, Henrique Alves. Eu queria saber da senhora se essas constantes denúncias de corrupção, elas não prenunciam uma falência da ética da política no país. Olha, eu acho que elas são a razão pelas quais nós tivemos junho de 2013. As pessoas, principalmente a juventude, nas ruas, exigindo mudanças, exigindo mudanças de paradigma. Há uma crise institucional no país, há uma crise política no país, advinda justamente desse tipo de corrupção que vai chegando para o cidadão comum como algo inaceitável. É por isso que a candidatura de Marina, ela vai crescendo, porque ela representa essa nova política distanciada da ideia de que você, por estar no governo, tem um cargo político e, por ter um cargo político, pode se envolver com a corrupção e continuar impunemente. É isso que a população exige. Eu lamento muito que o Congresso Nacional, que com os seus 2 presidentes, possam estar nessa lista. Espero, como já disse antes, essa lista ninguém tem comprovação. Espero que os 2 possam provar a sua inocência e, se forem culpados, paciência, o Congresso cumprirá o seu dever. Obrigada. Quem faz a pergunta agora é a jornalista Patrícia França, lembrando que a candidata tem 2 minutos e meio para responder, depois mais 1 minuto e meio na réplica. Boa noite, candidata. Boa noite a todos. Candidata,
A senhora vinha se mantendo estável na segunda posição nas pesquisas eleitorais, antes mesmo até de começar o processo eleitoral. E com o ingresso da candidata Marina Silva, como a senhora disse, um fenômeno, hoje ela empata tecnicamente com a presidente Dilma no primeiro turno e venceria no segundo turno, a senhora, mostram as últimas pesquisas, a senhora cai de posição. O candidato do PT, que estava na terceira posição, ele sobe. Na hora de se esperar que Marina alavancasse a sua candidatura? Olha, Patrícia, essas coisas não aconteceram assim, nessa cronologia. Quando Marina, o povo brasileiro desejava mudar, e as pesquisas anteriores, qualitativas, demonstravam isso. E não encontrava em nenhuma candidatura que lhe indicasse o caminho real da mudança. Quando Marina surge, as pessoas enxergam isso em Marina e buscam imediatamente dirigir sua intenção de voto a Marina. Esse é um movimento único e solto da população. Agora que as coisas vão se consolidando, aí começa a haver uma mudança de comportamento. Eu acho que nós vamos crescer e já estamos crescendo. Primeiro, nas nossas pesquisas, nós não decaímos em momento algum. Pelo que eu sei, nas pesquisas também de algum dos adversários, que me mostraram na pesquisa da Bapesp, por exemplo, também não decresci. Não é? O que há, é claro, há um volume de campanha dos adversários que vocês podem acompanhar a prestação de contas no TRE e vão ver um volume de recursos financeiros muito maior do que o volume da minha campanha. Isso leva a que a campanha chegue a lugares mais distantes do que a minha, com poucos recursos, tem capacidade de chegar. Mas, mesmo assim, eu acredito muito na consciência do povo. Eu acho que a candidatura de Marina vai impactar positivamente ao nosso favor. É claro que, existindo uma consolidação de alguma candidatura que possa incorporar mudança também em relação ao governo, porque há um desejo de mudança, pode ser que não dê tempo, por exemplo, para nós mostrarmos, com o pouco tempo de televisão que temos, essa unidade entre nós e Marina. Mas acho muito difícil isso acontecer. Primeiro, porque não dá para imaginar que uma política tradicional e conservadora, como a do DEM, possa representar para o eleitor alguma relação com Marina, que significa a nova política. Nós somos a nova política na Bahia porque nós achamos que se esgotou essa história do debate e da luta política entre DEM e PT. É chegada a hora de um novo caminho e é isso que o povo quer. Nessa reta final, então, da campanha, a tendência é a senhora colar mais no fenômeno Marina? Colar mais porque, naturalmente, o nosso partido se destacará nesse processo. Marina esteve agora em Brumado, por exemplo. Foi uma coisa que eu nunca vi acontecer. Em Vitória da Conquista também foi algo muito forte. E os nossos comícios foram comícios densos, políticos, de debate político, coisa que, ultimamente, nos últimos 10, 12 anos, eu não estava vendo mais acontecer. E a presença de Marina na política está obrigando isto. É isso que eu digo, a presença de Marina na política está obrigando a uma reforma do fazer político. Nós tínhamos a presença de gente nos comícios, antigamente, quando podia ter show. Depois, quando tivemos a presença de Lula, que ele em si já era um showman, né? Um homem com a liderança política extraordinária. Mas com Marina é uma liderança tranquila, é uma liderança consciente, é uma liderança que se contrapõe ao modelo atual, com uma firmeza de uma mulher que fragilmente se coloca do ponto de vista físico, mas com a firmeza de ideias que é tão mobilizadora, tão capaz. O comício de Brumado fazia silêncio total quando as pessoas falavam. Então, eu estou reencontrando a política na Bahia e no Brasil neste momento dessa eleição. Eu que já estava achando que nós estávamos na Bahia com a falência da política no processo eleitoral. Vamos agora a uma rodada de perguntas feita pelos internautas. Lembrando, a sabatina de hoje tem transmissão simultânea da Rádio Metrópole e dos portais À Tarde, Aratu Online e Metro 1. Nós temos duas perguntas selecionadas pela produção, feitas pelos nossos internautas. A primeira delas é de André Monteiro, sobre transportes. Diz ele:
De acordo com os planos do governo do estado, haverá a implantação do VLT do subúrbio até o comércio, com futura ligação subterrânea com a Estação da Lapa. Gostaria de saber a sua proposta para a região, visto que, atualmente, as áreas citadas apresentam grande fluxo de pessoas e são bastante afetadas pela ausência de transporte público de qualidade. Olha, André, se não me engano é esse o nome dele. É. Eu sou defensora do metrô, sim, do transporte de massa, de qualidade, de VLT. Acho que nós precisamos de um transporte, de uma política de transporte metropolitana na Bahia. Não apenas transporte, como saúde, como educação. Tudo isso tem que ser pensado do ponto de vista metropolitano, a partir de Salvador como líder de uma região metropolitana de grandes cidades do estado, onde há uma concentração muito grande de população urbana. Portanto, eu defendo esse projeto, mas acho que nós temos que ir adequando a realidade e a capacidade do Estado e do governo federal de pagamento. Esses são projetos que todos têm financiamento do governo federal. Eu acho que nós precisamos ter uma integração imediata do metrô de Salvador, dar prosseguimento ao projeto do metrô de Salvador, se estendendo por Cajazeiras, se estendendo pela região metropolitana, ligando-se à VLT e ligando-se também à BRT, porque nós precisamos de um sistema multimodal, de um sistema que se integre, que de ônibus eu, com a mesma passagem, possa entrar no metrô, sair do metrô, pegar um VLT. É assim que se pensa modernamente o sistema de transporte no Brasil. Infelizmente, nós demoramos muito tempo para ver implantado o metrô em Salvador. Estamos atrasados em relação a diversas outras capitais brasileiras. Eu acredito que, a partir de agora, nós possamos pensar num projeto mais voltado para uma política metropolitana. Recentemente, o governo do estado criou uma empresa, algum órgão para cuidar, acho que tardiamente, já que eu penso que é necessário termos o estabelecimento de ou uma empresa de desenvolvimento ou uma instituição que trate do planejamento metropolitano de Salvador e de toda a região. Desde o início desse governo já deveria haver, e no meu governo, logo de início, nós vamos botar para funcionar uma Câmara de Planejamento que reúna todos os prefeitos da região metropolitana para debater transporte de massa, saúde, educação e outras políticas da região metropolitana. Também política de cultura, também política de desporto, de equipamentos esportivos, porque Salvador não pode ser a única cidade da região metropolitana que pode oferecer grandes espetáculos do nosso estado. Nós precisamos conter o crescimento físico de Salvador e, para conter isso, é preciso que as outras cidades também tenham condição de oferecer cultura, educação e saúde. A pergunta agora é de Adilton Lopes da Silva, e o assunto é turismo, um assunto que a senhora gosta muito. É triste ver a situação da cultura regional na Bahia. Uma prova disso é a situação em que o Pelourinho se encontra, sem a devida preservação e a devida atenção por parte do poder público. O resultado é a queda do turismo na Bahia. Qual a sua proposta para alavancar o turismo do estado e para o Pelourinho, bem material tombado pela Unesco, que está definhando há alguns anos? Olha, primeiro eu acho que nós temos que acabar com esta velha política, que é a história de que aquilo que foi feito pelo meu antecessor não pode receber prestígio, nem obras novas, nem conservação. Essa era a política do passado e que, infelizmente, nós vimos isso se repetir no que diz respeito ao Pelourinho. O Pelourinho é um patrimônio da humanidade. Além de ser um bairro, é um patrimônio da humanidade que o Estado da Bahia tem a responsabilidade de cuidar. E no meu governo farei isto, porque reconheço a sua importância para a cidade do Salvador. O Pelourinho já teve 11, 12 mil habitantes. Hoje tem 6 mil habitantes, com o retorno de uma população que foi desalojada de lá e que retorna completamente empobrecida e em situação de grande degradação de vida. Portanto, nós temos que ter realmente equipamentos e ter
dinamismo econômico para o Pelourinho, para que as pessoas possam residir no Pelourinho. O Pelourinho não pode ser um presépio apenas. Ele tem que ser um bairro, mas ele tem que também ter investimento num equipamento já existente para valorizar a cidade de Salvador, porque ele nos diferencia das outras cidades do ponto de vista da atração turística. Nós não somos apenas um turismo de praia, de litoral. Nós temos aqui uma cultura rica que está sintetizada no seu centro histórico, que é o Pelourinho. Além disso, eu não concordo que a Bahia tenha tido queda no turismo. Não teve. Nós dobramos o número de passageiros que vêm à Bahia e de turistas que vêm à Bahia. O que aconteceu é que, diante da situação que Salvador viveu recentemente, houve uma diminuição do turismo em Salvador, mas o litoral norte está bastante estimulado, Praia do Forte está bastante estimulada, Porto Seguro, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, o turismo no interior do estado, outras cidades ganharam dinamismo o seu turismo. E nós precisamos fazer com que Salvador recupere esse dinamismo. Inclusive, aumentou-se 5 mil novos leitos em Salvador, o que impacta também nessa projeção. Eu vou ser uma governadora que vou colocar o turismo como marco estratégico no desenvolvimento econômico do estado da Bahia. Voltamos com as perguntas dos jornalistas. Lembrando mais uma vez que a sabatina de hoje tem a transmissão simultânea da Rádio Metrópole e dos portais À Tarde, Aratu Online e Metro 1. Patrícia França, por favor. Candidata, na semana passada, a propaganda da candidata Dilma Rousseff comparou a candidata Marina Silva, a Jânio Quadros e ao ex-presidente Fernando Collor. 2 presidentes que não concluíram seus mandatos. Jânio renunciou e Collor sofreu impeachment por corrupção. Na sequência, o governador do Ceará, Cid Gomes, que era do PSB até recentemente, hoje está no PROS, disse que se Marina for eleita presidente, não fica 2 anos no governo, será deposta. O candidato Tucano Aécio Neves tem alertado também na sua propaganda sobre o risco de se eleger uma candidata sem experiência. Como é que a senhora está vendo esses ataques, esses verdadeiros ataques à candidata do seu partido? Eu estou vendo, como todos os eleitores, que se ataca para se impedir que ela ganhe e justamente pela possibilidade real que ela tem de ganhar esta eleição. Sobre essa história de atemorizar as pessoas. O PT viveu isso no passado. O PT lutou contra aquilo que se propagandeou contra a eleição de Lula. E, para mim, é muita surpresa que agora use do mesmo mecanismo, né? Que o medo possa vencer a esperança. Não vencerá. O povo brasileiro aposta e quer ter esperança e sonhar com um Brasil melhor. Essa história de dizer que Marina não tem experiência administrativa, assim também não tinha Fernando Henrique Cardoso, assim também não tinha Luiz Inácio Lula da Silva. O povo brasileiro escolhe líderes para governar o Brasil, não gerentes, não gerentes. Quando se deu a ideia de que Dilma era a chamada gerentona, o que terminou foi uma grande frustração da opinião pública e popular. Então, na verdade, é preciso entender nessa eleição que Marina é uma mulher que foi fundadora do PT, nasceu no período do heroísmo do PT, que lá na mata, dentro da selva, enfrentava os poderes econômicos mais devastadores e cruéis, que matavam pessoas, que assassinaram Chico Mendes. Marina era do PT heróico. Quando Marina sai do PT, com toda a sua história de vida, de uma mulher que aos 16 anos foi alfabetizada no Mobral, pobre, muito pobre, e que consegue chegar à universidade, é professora universitária de história e de psicopedagogia, estudos psicanalíticos, aí você vê sobre Marina a tentativa de demonização, de transformá-la numa mulher que não tem história. E quando ela era do PT, ela não pensava o que pensava hoje? Ela não tinha a história que tinha? De repente, porque se lança de maneira independente e passa a ser uma alternativa para o povo, aí ela é perigosa? Olha, eu acho que isso as pessoas não acreditam mais. É preciso novamente relembrar. O medo venceu a esperança uma vez e vai vencer 2, vai vencer 3, porque o povo tem o desejo de mudança, de alternância do poder. E o Brasil escolheu o caminho da democracia, mesmo
aqueles que não se conformam com isso vão ter que aceitar. Não há ameaça nenhuma a Marina governar o Brasil. Será uma pessoa escolhida pelo povo brasileiro, como os outros foram. Se prosseguir essa campanha, né? A campanha do PT fala inclusive em Salvador da Pátria. A senhora acha que se prosseguir essa campanha, isso não tem risco da candidata reverter aí o fato dela estar na frente das pesquisas? Eu acho difícil. Agora, risco óbvio, mas acho difícil. Essas comparações com Collor são absolutamente desprovidas de qualquer relação. Collor foi governador, era um homem da velha política, rico, não é? E que prometia acabar com os marajás no Brasil. Marina não diz nada disso. Ela apenas recoloca a política no lugar da política e fala de uma nova política, de uma política que não seja capaz de conviver com tudo que a gente conviveu recentemente e que prometíamos diferente. Então, eu creio que Marina é uma mulher antenada com o futuro do Brasil, com a juventude do Brasil, com a linguagem moderna das redes sociais, digitalizada, com o mundo que está na política muito analógico, enquanto a sociedade está em tempo digital. É isso que Marina é. Marina reposiciona o Brasil no campo da modernidade e não, diferentemente, como os outros, num campo do atraso político e de uma postura conservadora em relação ao desenvolvimento do nosso país. Marina não é nada disso que está sendo dito que ela é. É uma política que tem história política no Brasil, que pode governar o Brasil de maneira correta e que, inclusive, diz que governará com gente de todos os partidos. Obrigada, candidata. Jane, você com a palavra. Candidata, a Bahia acaba de apresentar um mau desempenho na educação. O ensino médio, o nível do ensino médio caiu de acordo com o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Ministério da Saúde. Da educação. Né? Eu gostaria de saber quais são as medidas que a senhora pretende adotar, se eleita, para reverter esse quadro e se em 4 anos de governo é possível fazer essa reversão, mudar esse cenário. Olha, eu acho que é possível. Transformando isto em prioridade de governo. Sem ser prioridade de governo, não é possível. Nós já vimos essa história. A Bahia tem uma herança maldita do tempo do DEM, né, que é essa história de nós termos os piores índices de desenvolvimento em educação. A Bahia, e essa é a velha política, de crescimento econômico sem desenvolvimento social. Nós, além de termos a luta pelo desenvolvimento social, temos o centro na educação. Esse é o centro do meu programa de governo. Dotar a escola pública da Bahia, o ensino médio, da maior rede de escola de tempo integral do Brasil. E vou fazer isso porque Eduardo fez, em 7 anos de governo, 320 colégios de tempo integral. Eu pretendo fazer 320 em 4 anos de governo aqui. Porque a Bahia é maior, a Bahia tem mais capacidade econômica. Nós teremos, com Marina, a possibilidade de fortalecer a educação. Este também é o centro do seu programa de governo. E nós acreditamos que não é possível a Bahia desenvolver-se sem que nós tenhamos uma transformação de fato, uma revolução no ensino médio na Bahia. Para isso acontecer, nós precisamos de recursos. Já fizemos as contas. São 55 milhões por ano que nós gastaremos para construir 80 colégios de tempo integral. Não necessariamente construir, adaptar os colégios à possibilidade de serem usados num período de tempo integral. Mas é preciso também preparar os professores, preparar os funcionários das escolas para o exercício de um novo tipo de escola, o menino para uma educação integral, uma educação que lhe dê acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, que lhe dê acesso a tecnologias modernas e que lhe dê acesso ao conhecimento básico que ele precisa ter na escola. Isso impactará a saúde, isso impactará a segurança, isso impactará o desenvolvimento econômico, porque tudo que nós ouvimos de todos os segmentos da atividade econômica é que a Bahia não tem mão de obra
preparada, qualificada, nem na indústria, nem no comércio, nem na agricultura moderna. E isso nós vamos poder fazer com o colégio de tempo integral. A senhora pode citar algumas ações dentro dessa política de valorização dos professores que a senhora pretende adotar? Claro. Quando eu fui prefeita de Salvador, nós deixamos a prefeitura com o Estatuto do Magistério e um plano de cargos e salários dos professores negociado com os servidores, com o sindicato. Primeira coisa é voltar a dialogar com o sindicato dos professores. É estabelecer um plano de valorização do professor, que isso não significa apenas salário, significa o debate na escola, o tempo de preparação, a qualificação continuada, a capacitação, a oportunidade para que o professor que se desenvolva bem na sua escola, para que ele IDEB, que possa crescer nos colégios, eles possam ter algum tipo de estímulo, algum tipo de incentivo a mais. Nós pensamos, sim, na valorização do professor com diálogo permanente, que foi assim que nós fizemos na Prefeitura de Salvador, e eu tenho a satisfação de ter dos professores da rede municipal de ensino muito reconhecimento pelo que fizemos aqui na Prefeitura Municipal. Implantamos a primeira escola de tempo, ou a primeira internet numa escola pública municipal do Brasil, aqui em Salvador, que foi a Escola do Marotinho. E demos ao professor, naquela época, um salário e uma valorização muito acima do professor do governo do Estado. Biagio, sua pergunta. Candidata, o PSB integrou o governo Wagner até o final do ano passado. O que é que o partido identificava de errado no governo Wagner quando estava lá? Olha, ninguém nunca só identifica coisas certas num governo. O fato de nós estarmos no governo não quer dizer que a gente concorde com ipsiliter e tudo que o governador faz no dia a dia, todos os dias. Nós tínhamos posições diferentes, mas nós cuidávamos da nossa parte, que era o turismo, e cuidamos muito bem. E o governo reconhece isso, e a população, os empresários do setor, aqueles que fazem a política do turismo no nosso estado também assim reconhecem. Nós, por exemplo, eu tinha a expectativa que nós pudéssemos ter uma forte rede de educação de tempo integral na Bahia, e não tivemos. Então, eu penso que demos apoio às políticas do governo, porque estávamos no governo e tínhamos a obrigação de dar. Fomos leais ao governo. O nosso partido, no entanto, decidiu sair do governo federal e sair do governo do Estado para criar uma alternativa nova para o Brasil, deixando o conforto de estar no governo. Sair de um governo é muito difícil. Você sai de cargos, você sai de estrutura para ir para um desafio. E fizemos isso porque percebemos, com a liderança de Eduardo Campos, que a política econômica que a presidente Dilma estava desenvolvendo no Brasil era uma ameaça às conquistas que foram efetivadas no tempo do presidente Lula. Todas as conquistas que são demonstradas hoje como conquistas sociais do período do governo de Lula se sentem ameaçadas ou são ameaçadas de fato quando há inflação alta, quando há juros altos, quando há crescimento baixo da economia. E Eduardo já chamava a atenção disso há muito tempo, desde o final de 2012, que ele começou a chamar a atenção do governo e da presidente da República sobre esses aspectos. E nós todos tínhamos a certeza que, se nós não encontrássemos uma terceira via para representar esta necessidade de mudança da política, quem poderia ganhar era o PSDB, era a volta ao passado que nós não achamos que o povo brasileiro precise. Nós achamos que é preciso um novo caminho. O povo brasileiro já experimentou o PSDB, já experimentou o PT. Agora é a vez de uma experiência nova do PSB com uma nova política para a Bahia e para o Brasil. Mas a senhora chegava a alertar o governador para a correção de rumos? Ele era permeável a esse tipo de opinião? Eu não digo em termos de escolher o candidato, que ele não é permeável em relação a isso, né? Já que a senhora ia disputar, mas em relação à administração, ele se mostrava... O governador é um homem muito fraterno, muito capaz, eu gosto muito dele, sou sua amiga. Nós conversávamos muito quando viajávamos, né? Quando viajávamos, conversavam muito da política. Desde a campanha de Nelson Pellegrino, por exemplo, que eu comecei a falar com ele sobre questões. Falava muito com ele sobre as questões da presidente Dilma. E ele achava que isso ia se ajustar.
né? Tinha preocupações, falava da necessidade dele estar mais presente em Brasília para ajudar a presidente a superar as dificuldades com o Congresso. Aí veio 2013 e aquilo que nós dizíamos se transformou numa realidade prática que surpreendeu a todos nós, porque nem eu, nem ninguém pode dizer que sabia que aquilo ia acontecer, né? Ninguém sabia e tomamos o conhecimento pela mobilização do povo nas ruas. Isso, por si só, já seria suficiente para que nós demonstrássemos uma necessidade de refletir mais. Nós, no governo, perdemos aquilo que era a marca da esquerda, que era debater, que era refletir, que era analisar com profundidade a realidade. Nós nos deixamos contaminar pelo fato de estarmos no governo e perdemos a capacidade de ter uma opinião crítica sobre nós mesmos. É hora de fazer autocrítica e de ter uma nova proposta para o Brasil, porque os segmentos de esquerda não podem entregar ao passado a Bahia. Candidata, vamos fazer nossa última pergunta. Todas as pesquisas feitas pelos partidos políticos para balizar suas campanhas mostram que a segurança pública assumiu um nível de preocupação nunca antes alcançado. Nós temos chacinas todo dia, assassinatos aos montões, no próprio horário eleitoral, de um lado Paulo Souto, de outro Jacques Wagner, um dizendo em que tempo foi feito, aconteceu a maior carnificina. A senhora tem conversado sobre essa situação com Marina Silva e o que é que a senhora pretenderia fazer pela Bahia, numa e noutra circunstância, com o governo federal e estadual, para atender esse tipo de situação que nós estamos vivendo? Olha, o mapa da violência demonstra, e é uma organização reconhecida por todos nacionalmente, demonstra que se iniciou no governo de Paulo Souto a intensificação e o aumento de criminalidade na Bahia. E se intensificou no governo atual. Eu, pessoalmente, acho que foi a manutenção da mesma política de segurança pública, que era uma política que no governo de Wagner teve um empenho maior de recursos, com novas contratações de policiais, com mais armamento, enfim, com mais uso de recursos para dotar a polícia de equipamentos para enfrentar a violência, mas que não foi capaz de rever o projeto de segurança pública para o Estado. Em todo o Estado, inclusive Pernambuco, onde isso aconteceu, o Rio de Janeiro também, e outras cidades da América Latina, isto aconteceu, outros países da América Latina, isso aconteceu com base no uso, na construção de uma forte cinturão social sobre os segmentos mais empobrecidos da população. O mapa da violência demonstra que a morte violenta está na periferia das grandes cidades, numa população negra, de jovens negros, que são vítimas da violência dos dois lados. O policial jovem negro, que é morto pelo bandido, e o bandido também jovem negro. Portanto, está claro que é preciso ter uma política que atue nestas áreas para dar segurança social e oportunidade à juventude negra do nosso país, pobre, que está fora da escola, está fora do trabalho e que está, portanto, vulnerável à ação da criminalidade. Está claro, e os movimentos nacionais demonstram, que a polícia hoje, ela se recicla, ela está buscando novos caminhos e nova organização para se democratizar, para se construir como uma polícia cidadã, com uma política pela paz. Nós precisamos juntar esses movimentos todos e criar na Bahia, para valer de verdade, o Pacto pela Vida, que foi responsável pela diminuição em 7 anos de governo e 40% da criminalidade em Pernambuco. Vamos fazer isto na Bahia, mudar a política de segurança para uma política de proteção ao cidadão. A senhora tem conversado isso com Marina Silva? Conversei com Marina, inclusive no último governo, ou no último comício. Ela falou nos 2 comícios sobre isso, da sua disposição de, juntamente com os governos do Estado, ela assumir pessoalmente a presidência da República, a responsabilidade da política de segurança no Brasil. Ela reconhece que não é possível deixar apenas a cargo dos governos estaduais a responsabilidade de um quadro tão grave de segurança pública em nosso Estado, em nosso país. E está disposta a financiar
uma nova política de segurança pública, a rediscutir a situação das polícias nos estados e também discutindo isso de maneira global, entendendo também o papel dos municípios, dos grandes municípios, das guardas municipais, na formação de um novo sistema de segurança pública para o Brasil. O papel da Polícia Federal, o papel da proteção das nossas fronteiras, mas também o papel da Polícia Federal em assumir, junto com as polícias civil, militar, as guardas municipais, um novo tipo de segurança pública no país. Convidando também a Justiça a participar disso. Né? No caso da Bahia, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, precisam se tornar parceiros de uma política de segurança para construir conosco uma verdadeira força-tarefa de combate ao crime e de diminuição da criminalidade em nosso Estado. Senadora, a senhora tem 1 minuto para as suas considerações finais. Eu quero agradecer aos 3 canais e os 3 meios de comunicação, a Tarde, a Metrópole, a TV Aratu, o SBT, que nos oportunizou esse momento. Agradecer aos jornalistas dos mais competentes do nosso Estado que fizeram essa sabatina dura comigo e agradecer a atenção do cidadão que nos ouve e nos vê, dizendo que eu quero ser a primeira mulher a governar o nosso Estado. E quero ser isso porque acho que a Bahia está cansada dessa disputa velha entre o DEM e o PT, uma disputa de sinal trocado. O DEM, que governou por mais de 20 anos, não conseguiu dar solução aos problemas da Bahia. E o PT, que ficou no meio do caminho. Eu quero governar a Bahia e ser a sua primeira governadora para fazer o que eles não fizeram. Fazer a revolução da educação, transformando os nossos colégios de ensino médio em colégios de tempo integral. Transformando a segurança pública do nosso Estado numa segurança de proteção ao cidadão e transformando a saúde pública do Estado, interiorizando e dando a acessibilidade ao cidadão a um projeto de saúde de qualidade. Eu quero ser governadora da Bahia para devolver a confiança ao povo baiano de que é possível governar fazendo mais e melhor. Obrigado, candidata. Eu gostaria de agradecer a candidata Lídice da Mata, da coligação Um Novo Caminho para a Bahia, pela participação nesta nossa sabatina. Na próxima segunda-feira estaremos aqui mais uma vez. O entrevistado será o candidato do PSOL, Marcos Mendes. Para quem acompanhou a nossa sabatina, na Rádio Metrópole, nos portais à tarde, Aratu Online e Metro 1, o nosso muitíssimo obrigado. Lembrando que a cobertura completa você verá amanhã no Jornal à Tarde, na Rádio Metrópole e nos programas da TV Aratu de amanhã. Para você, uma boa noite e até a próxima segunda.